Paz seja convosco. Hoje, na hora do Evangelho, nós vamos dar continuidade à meditação no livro Personalidades Restauradas, da autora Valnice Milhomes. E hoje nós vamos falar sobre a libertação da vontade. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, a palavra do Senhor nos diz claramente: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe prisão que não possa ser quebrada quando nos expomos à palavra de Deus. Agora nós vamos ver os princípios libertadores da palavra de Deus. O primeiro princípio: exposição do engano pelo recebimento da verdade. O engano é detectado pelo confronto com a verdade. Disponha-se a saber a verdade sobre si mesmo, que está descrita na palavra de Deus. Segundo princípio: a quebra da passividade pela ativação da verdade. A vontade é ativada respondendo à vontade de Deus. O modo prático de fazer isso é ler a Bíblia e marcar as ordens e princípios encontrados na Bíblia. Por exemplo, bendizei os que vos perseguem, Mateus 5,44. A vontade é fortalecida pela verdade. O poder do Espírito Santo em nosso espírito é a força que pode expulsar as prisões da vontade. Qual que seria a vontade prisioneira? Não, eu vou fazer o mal para o meu inimigo, eu vou confrontá-lo, eu vou fazê-lo sofrer. Mas qual é o princípio da vontade de Deus, da palavra de Deus? É o que está descrito em Mateus 5,44. Bendizei os que vos perseguem. Fale bem dessas pessoas. Então, a partir do momento que você recebe a verdade de Deus e você aceita a verdade de Deus, você se liberta, você começa a entender um novo caminho, começa a ver outra possibilidade. Então, quanto mais da palavra você tiver lendo, anotando, pegando o princípio, mais fácil vai ser a sua vontade ser liberta. Mesmo que a sua vontade cativa, através do seu desejo normal do dia a dia de fazer algo que desagrada a Deus, o conhecimento da palavra vai confrontar esta vontade nociva e ruim para você mesmo ou para mim mesmo, e isso vai fazer com que você consiga superar esta vontade a partir da palavra de Deus. Terceiro princípio: o exercício da vontade pela tomada de decisões. Firme-se em suas decisões e rompa com a inconstância. É muito importante isso. Você precisa tomar decisões. Esteja disposto a tomar decisões que às vezes podem no primeiro momento ser erradas. Porque quando você começa a exercer o poder de tomada de decisão, algumas vezes você vai acertar, outras vezes você errará. Aceite a responsabilidade de tomar decisões. Essa é uma responsabilidade nossa. Nós temos essa responsabilidade e temos que aceitar. Em muitas áreas da nossa vida, nós vamos precisar tomar decisões. O homem é responsável pelo que escolhe. Então, você escolheu, a responsabilidade é sua. Não adianta tentar transferir para outras pessoas, a responsabilidade é nossa. Isso é um princípio muito importante para a libertação da vontade. Pare de ser guiado pelas circunstâncias. Todas as vezes que aconteceu alguma coisa ao seu redor, a tendência nossa, de qualquer ser humano, é olhar para a circunstância e tomar decisão em cima da circunstância. Isso não é muito bom, porque às vezes aquele não vai ser o momento correto de você decidir. Então existe um momento correto para você decidir. Depois de uma reflexão, depois de uma análise da situação, é que você vai tomar a decisão. Quarto princípio: a vontade tem uma batalha a ser travada. Em Tiago 4,7b diz: resisti ao diabo. Resista-o com firme determinação. Recupere todo o terreno perdido. Trabalhe ativamente com Deus para o uso de cada parte da sua personalidade. Haverá uma batalha diária, não é?
Nós podemos ver, inclusive no exemplo do próprio Senhor Jesus, que quando após a tentação, a Bíblia diz que o diabo ausentou-se dele por um tempo. Então, ou seja, direto o inimigo vai propor situações que são contrárias à palavra de Deus e que visam a prisão da vontade. Então nós temos que resistir. É um ato nosso, resistir ao diabo, resistir à tentação, dizer não. Quinto princípio: a vontade no controle do espírito, mente e corpo garante a liberdade. Se a sua vontade está no controle de todas as áreas da sua vida, é porque você é uma pessoa liberta. Você só faz algo se você quiser. Você não vai fazer algo imposto ou pelas circunstâncias ou por outras pessoas. O espírito precisa do controle da vontade. Por quê? Se você deixar as coisas soltas na sua própria vida, você não vai conseguir fazer o que deve ser feito. Inclusive, um outro autor, o Augusto Cury, ele fala muito isso nos livros dele. Ele diz que o eu, ele precisa ser o gestor do intelecto e o gestor da emoção. Quando existe uma confusão no eu, a pessoa acaba se perdendo no seu dia a dia, até mesmo na convivência familiar, na convivência no seu trabalho. Então o eu precisa gerenciar as emoções, o eu precisa gerenciar os pensamentos, porque nem tudo que a gente pensa é viável. Nem tudo que a gente sente é algo que pode ser executado ou que pode ser feito. Então nós precisamos ter essa condição com a vontade liberta de tomar o controle das emoções e também dos nossos pensamentos. E a mente precisa estar sujeita à vontade, que seria esta visão do eu como gestor dos pensamentos. O corpo deve ser instrumento e servo do homem. Ou seja, você que controla o seu corpo. Não é o seu corpo que te controla, não são os seus desejos que vão te controlar. Porque uma criança, por exemplo, quando ela não consegue ter o que ela quer, ela chora, ela faz uma birra. Agora, nós que somos adultos não podemos chegar nesse nível. Nós precisamos entender o que nós podemos e o que nós não podemos fazer, o que é viável e o que não é viável. E nós só conseguimos isso com a libertação da vontade, com a liberdade total para nós tomarmos decisão. E como é que nós fazemos isso? Lendo a palavra, aprendendo a palavra, meditando na palavra de Deus, na Bíblia, e através dela nós vamos ter substância, suporte para tomarmos decisões. E sexto e último princípio desta palavra: uma vontade ativa é necessária para manter a libertação em qualquer área da sua vida. Ou seja, se nós estamos com a nossa vontade livre, vai ficar toda a nossa vida liberta. Por quê? Porque nós é que decidimos. Nós não estamos presos, eu decidi isso, por causa daquilo. Não, foi por minha própria causa. Foi por minha própria decisão. Isso vai facilitar muito, isso vai dar uma nova direção, um novo rumo para as nossas vidas. E que cada um de nós possamos ter o nosso eu livre, a nossa vontade livre, para decidirmos, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Esta é a visão de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe você, e esta é a hora do Evangelho.